O meu nome é Donati Caleri, tenho formação em Medicina Chinesa e Psicologia, sou autor do livro Medicina Chinesa Viva e diretor da Asbanto, escola que há mais de 30 anos promove cursos de formação em acupuntura, shiatsu e práticas integrativas. Por conta disso, tenho profunda admiração, respeito e encanto pela medicina tradicional chinesa. E o propósito do vídeo que vocês irão assistir, fruto dos nossos cursos, é o de compartilhar os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, utilizando uma linguagem contemporânea. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Obrigado. Não seria isso porque nesse campo da função mais organizacional existe uma outra substância que é o Shen, exatamente, que é também uma substância insubstancial. A gente chama de substância porque é algo, vamos dizer assim, constitutivo desse humano, é constitutivo desse universo, é o que dá uma certa consequência e organização a esse universo. E no nosso universo interno, o Shen é o que, vamos dizer assim, é como se o Shen direcionasse o Qi. É como se o Qi fosse potência pura de movimento, potência pura de vinculação, mas ele precisa de alguém que organize, que distribua esse Qi, que diga: olha, você vai para cá, você vai para lá, o corpo está precisando mais aqui, o corpo está precisando mais ali. Ou seja, você tem Qi, mas você pode estar totalmente enlouquecido, ensandecido. O seu problema não é deficiência de Qi. Você pode estar até com Qi ali circulando, se movimentando, fazendo, falando, correndo, subindo, descendo. Olha só, tudo isso é Qi. Uma criança é cheia de Qi, mas ela precisa de esse Shen para organizar, vamos dizer assim, num certo sentido, as ações dela e o pensamento dela. O Shen, ele organiza num campo mais denso a corporeidade dela, né? Mãos, dedos, ele ajuda nessa organização, ajuda na organização fisiológica, nessa organização da constituição anatômica dos sistemas, ajuda no comportamento e chega a ser considerado como a mente, mas não única exclusivamente a mente. A mente nesse sentido assim de um princípio organizador, e organizador desse campo mais sutil do pensamento humano, mas organizador também do campo mais denso. Então o Shen, ele tem um campo que ele é mais sutil na sua função de organização, e outra função de organização que é uma função mais densa, tanto da função corporal, da função fisiológica, da função anatômica, até chegar na função das emoções, do comportamento e de um entendimento, de uma percepção extrasensorial. É esse Shen que te permite experimentar, é esse Shen que te conduz à experiência em vida de um único ser, uma experiência de uma iluminação, de uma beatitude, uma sensação e uma forte percepção que nós somos um único ser, seja nós aqui, seja nós com esse universo.
talvez um certo sentido maior de vida, não sei, estou usando aqui alguns termos para tentar dizer que é esse Shen, que é essa mente universal, e que é essa mente universal que atravessa o humano, sem deixar de ser universal, e que talvez tenha como a função mais nobre desse Shen de religar a um espaço de onde, a rigor, nós nunca nos desligamos. Nós estamos sem a percepção de que nós somos um único ser. E esse Shen é a possibilidade de fazer, ou seja, de despertar em nós essa percepção, esse entendimento de que nós somos um único ser. Ou seja, quanto mais experimentamos a vida nessa perspectiva desse único ser, o que se contrapõe à ideia de um individualismo exacerbado, de uma identidade exacerbada, esse Shen, ele vai te ajudar, te auxiliar a que você perceba, sinta, experimente e entenda que essa ideia de individualidade separado de tudo e de todos é uma percepção pequena, equivocada. Ela pode te ajudar algumas coisas, mas ela também pode te atrapalhar muitas outras coisas. Então, uma das funções, vocês estão vendo que são muitas funções o Shen, como são muitas funções o Jing, como são muitas funções o Qi, como são muitas funções o Xue, o sangue, e o Jin-Ye, os líquidos orgânicos. Essas 5 substâncias têm muitas funções, e a gente vai falando sobre elas e voltando a falar sobre elas, porque elas vão permear todo o curso e todo o nosso encontro. Então, em algum momento eu falo sobre uma, falo sobre outra, em algum momento eu paro para falar sobre cada uma delas. Elas estão aí no texto, nos livros que estão sendo indicados. Então, o Shen, ele tem desde essa função de organização da materialidade até esse aspecto mais nobre de sinalizar para cada um de nós que nós temos talvez um Dharma, um caminho mais nobre aqui nessa existência, que é dessa percepção de que somos uma única coisa, e que quando passamos a viver com essa percepção de que somos um único ser, de que efetivamente tudo o que acontece com o Pantanal que está pegando fogo nos afeta todos nós, afeta ao planeta, afeta aos habitantes desse planeta. Por quê? Porque somos uma única coisa, somos um único ser. Quando a gente tem essa percepção de que esse nosso corpo também é um único ser, que um problema que afeta o rim, obviamente vai afetar esse organismo todo, um sentido mais prático e clínico que eu estou trazendo da ideia do Shen e dessa ideia de única substância, único ser, é esse sentido também clínico. É a gente olhar para o todo, mas também olhar para aqui e perceber que muitas vezes você vai dar muita ênfase a um tratamento num determinado sistema, seja no pulmão, seja no fígado, seja no rim, porque você está entendendo que com esse corpo é todo conectado, aquele sintoma que o estômago está apresentando é muito mais uma consequência de um problema no fígado
um problema mais sério, mais consistente no fígado, e por conta do fígado não estar conseguindo desempenhar a sua função no patamar que ele deve desempenhar, está desempenhando abaixo, ele está deixando a desejar no desempenho da sua função, e como a função dele se relaciona com todos os outros órgãos e com todas as outras vísceras, ele está produzindo também uma deficiência no estômago, por exemplo, e o estômago começa a apresentar sinais que são de fato relacionados a uma disfunção do estômago. Só que a origem da disfunção não é no estômago. Então, se vocês não tiverem o entendimento e a capacidade de fazer um diagnóstico e de entender que naquele paciente naquela pessoa, a raiz do problema e a raiz da questão está no fígado, e que eu vou envidar com acupuntura, com shiatsu, todos os esforços para melhorar aquele fígado, e entendendo que se eu melhoro aquele fígado, ele volta a desempenhar as funções dele naquele patamar esperado e necessário pelo corpo, e quando ele retoma essa funcionalidade nesse nível, nesse platô, aquele problema do estômago desaparece, sem você ter colocado nenhuma agulha para o estômago daquela pessoa, por conta desses vínculos todos que a gente tem e que nós vamos entendendo cada vez mais aqui, pegando fisiologia e pegando anatomia, entendendo as conexões